Pai, te damos glória e honra. Muito obrigado no nome do Senhor Jesus, nessa primeira etapa que o Senhor nos tem conduzido. Pai, te agradecemos nesse quinto dia da batalha espiritual, soltura de prisões espirituais. Pai, obrigado porque o Senhor nos tem visitado, nos tem acompanhado. Temos fé em Ti de que nesta noite o Senhor ainda há de nos marcar. O Senhor falará poderosamente conosco e a libertação será algo efetivo e total, completo. Em nome poderoso do Senhor Jesus. Fale conosco agora, ministra nossos corações, ensina-nos e o Teu nome seja exaltado, glorificado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Shalom Adonai, amados. Vamos estar em pé, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos à casa de Deus, sejam todos bem-vindos ao quinto dia dos 14 dias da batalha espiritual. Vai nos faltar 9 dias. E Shalom Adonai para quem nos acompanha na live, para quem está lá do outro lado. Ok, vamos abrir as nossas Bíblias, mídia. Vamos ler alguns textos e no caso são 2 textos. Vamos começar Salmos de número 59, 12. Salmos de número 59, pego o versículo 12. Começo com esse texto, mas não é esse texto como o primeiro. Salmos de número 59, 12. Assim está escrito e assim diz a palavra do Senhor: pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba e pelas maldições e pelas mentiras que falam. Dá para dar RA? A versão RA é quase a mesma coisa. RA. Ok. Pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios, na sua própria soberba, sejam enredados, que é mesmo preso, e pela abominação e mentiras que proferem. Vamos, Provérbios 6, 2. Na verdade, vamos começar do versículo 1 e podemos ir até 5. Eu vou falar mais 2, mas podemos ir até 5. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado, que é preso, enrolado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faz isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não deis sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. 5, onde eu quero chegar é 12. 5, livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. O mesmo livro, vamos no capítulo 18, pega o versículo 20 e 21. Do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavra do Senhor. Tenha a bondade de sentar. Quero pedir a mídia, não sei como é que você vai fazer, mas prontos. Coloca numa das telas Salmos 59, o texto que lemos, 12. E na outra tela, a princípio, coloca Provérbios 6, 2. E depois é que vai me colocar 18, 20 a 21. Ok. Muito bem, obrigado. Então, amado, nós temos corrido e hoje é o quinto dia. O quarto dia que foi a quinta passada. Falamos sobre o quê?
Ainda é de ler. Isso não é de ler. Isso você tem que ter em Prisioneiro do mente. pecado, pastor. E ainda fiz questão da madrugada colocar um monte de motivo de oração, não é? E onde eu pude ver alguém estava atento a orar era o Jesus, o Fábio. Porque o Senhor mandou colocar enquanto eu orava. Deus disse, não faz isso, lhes dá também. Então eu parei a minha oração, comecei a escrever. Então logo que eu escrevi, a primeira pessoa a responder, a reagir foi o irmão Fábio. Mal ele reagiu, apaguei. Porque na verdade o Senhor me disse, faltam mais 2. Então adicionei 2. Na mesma ele foi o primeiro a reagir, entendi que ele estava a orar. Mas também entendi que os outros estavam a orar, por isso é que desligaram o net. Não estavam nada. Nós falamos que o prisioneiro do pecado. E eu não vou fazer mais revisão nenhuma, nem hoje nem amanhã. Hoje eu quero falar de algo extremamente importante. E o tempo não vai nos permitir falar totalmente ela. E por conta disso, repartir em 2. Quer dizer, na quinta-feira vamos falar do mesmo sujeito, mas com um outro tópico. Hoje nós vamos falar sobre autoaprisionamento. Repito, mídia vai escrever autoaprisionamento espiritual, depois tração às palavras. Autoaprisionamento espiritual, tração ou traço às palavras. E na próxima quinta falaremos de autoaprisionamento espiritual que tem a ver com outra coisa. Em outras palavras, já estou a lhe adiantar de que o autoaprisionamento que estaremos a tratar hoje tem a ver com as palavras. Tem a ver com esse instrumento ali, abençoado que Deus te deu, me deu, e você não sabe usar. Estamos em sintonia? Repito, autoaprisionamento espiritual, traço as palavras. Irmão, escutem uma coisa. Jesus Cristo não veio aqui na terra para expulsar os demônios. Jesus Cristo veio aqui na terra para a proclamação ou proclamar a liberdade dos cativos, dos presos. Veio pôr em liberdade todos os prisioneiros presos por diabo. Na quinta passada eu disse e repito que eu disse bem claro de que expulsar demônio não é libertação. E a maior parte dos nossos cultos, intitulado culto de libertação, deveria ser chamado culto de expulsão de demônio. Nós podemos até expelir demônio, expulsar demônio que está na vida de alguém, entretanto, esta pessoa não se liberta. Mas na libertação pode ocorrer a expulsão de demônios. Alguém pode ser liberto sem necessariamente que ocorra a expulsão de demônios. Também pode ser liberto com a expulsão de demônios. Porém, o exorcismo, o ato de expelir os demônios, não é garantia da expulsão de demônios. Ou melhor, não é garantia da libertação. Alguém entendeu o que eu estou a dizer? Então é urgente, tão urgente, extremamente urgente, que se ensine e que se aprenda essa questão de expulsão de demônios, mas mais do que expulsão de demônio, fundamental aprendermos sobre o ato de libertação. Porque é isso que Jesus veio fazer. Entenda, escute, o tempo não resolve os problemas. O tempo não apaga o problema. Alguns acham que à medida que o tempo vai passar, o problema está resolvido. O problema da libertação não se resolve com o tempo.
o tempo em si vai revelar mais ainda o problema. Porque quanto mais passar o tempo, mais apertado a coisa fica. Mais difícil a coisa fica. Porque algumas pessoas acham o facto de deixar está liberto. Okay, vou dar exemplo. O facto de você ter consultado o quimbandeiro, o curandeiro, te deu alguma coisa para fazer, você fez e aí depois deixou de fazer o que te disseram para fazer, você pensou que resolveu o problema. Isso não está resolvido. O tempo só visa a revelar os problemas. Aí é que precisamos, com urgência, tratar sobre esta matéria de libertação. Amém. O tempo não vai anular em si próprio as prisões espirituais, porque muitos de nós não somos presos, nós já nascemos na prisão. Algumas pessoas são levadas presas e levaram na prisão, outras não é que eles levaram, já nasceram dentro da prisão espiritual. É uma prisão em que o pai nasceu lá, o avô nasceu lá, ele também está nascendo na prisão. Estamos em sintonia? Outras, eles são levados presos e levaram na prisão, porque houve algum problema, ele próprio ou alguém da família que vendeu, o pai, a mãe, a tia, o avô, alguma coisa decorreu e isso, fruto disso, ele foi levado na prisão. Por exemplo, nós falamos na semana passada, não é? A prisão do pecado. A iniquidade pode te levar na prisão, sim ou não? Sim, aí não tem nada a ver com o pai e com a mãe, mas é a tua escolha, as tuas ações, as tuas decisões é que te induziram a entrar na prisão. E uma vez você estando na prisão, se essa prisão não for tratado, não for resolvido, você pode começar a gerar filhos e esses filhos estão a nascer na prisão por causa do pai e a mãe que já estão na prisão. Vou te ajudar para você entender. É possível até você como mulher não esteja na prisão. O fato de você casar com um marido preso, você pode estar preso. É misericórdia, porque aqui é mesmo para ensinar isso. É possível você, homem, não estar na prisão, mas o fato de você casar uma mulher presa, você também na prisão por conta dele. E é bem simples notar isso. E você vai ver que desde o dia que você casou, o teu negócio estava bem alto, caminhava bem, mas desde o dia que você casou com ela, quando você faz uma análise minuciosa, começa a perceber, desde o ano que casamos, um mês depois, esse negócio começou a ir. Fechei aquela empresa, fechei essa empresa, fechei essa empresa. Vou separar casais hoje. O objetivo não é separar, o objetivo é vos ajudar. Então você entende que você casou com uma mulher presa, porque na vida dela, sendo ela presa, tudo que ela pega é levado na prisão. Então, como vocês se tornaram um só, o que é teu é dela. E como o que é teu é dela, então automaticamente o que é teu, por se tornar dela, também já foi na prisão. Estão perplexos? Então, o facto de você estava bem, só que você casou com um homem preso. E como vocês se tornaram uma só carne, o que é teu também é dele. Então, o teu negócio, as tuas finanças se tornaram dele. Como ele está destinado à prisão e preso não tem liberdade, então o que é teu, que estava a prosperar, mulher, automaticamente começa a afundar, porque já está na prisão. Prisão que é espiritual. Este é o mundo espiritual e as suas realidades. Então nós precisamos entender essas coisas. E nem sempre a atribuição das culpas tem a ver com um familiar, com um ancestral. Muitas vezes tem a ver conosco próprio, a maneira como nós fomos nos conduzindo. As nossas decisões, as nossas escolhas. Então você que ainda não casou, pensa bem. Mais do que pensar bem, vou te ajudar a orar bem. Não entendi, diaconisa?
Graças a Deus, a misericórdia de Deus sempre impera. Você já casou? É só analisar quem está na prisão. Às vezes os 12 é quem estão presos. Então, quero dizer que a tua libertação da prisão espiritual pode ser a libertação da prisão espiritual dele. Mas entenda de que isso exige preço. A libertação espiritual não é uma coisa de abrir e fechar o olho. Estamos a falar, se você analisar a questão de algo que tem a ver com ancestral. Quem é você para se opor? Mas claro, por causa da obra de Cristo no Calvário, então você e eu temos a saída, a resolução do problema. Estamos em sintonia? Então deixa entrar na mensagem para não ter que já vos deixei perplexos, refletivo. Então analise bem. Amém. Faz uma reflexão, uma retrospectiva, você vai perceber. Mas isso não é apenas entre casal, até amigo, quando você se junta. É estudo bíblico, estamos no culto de libertação. Até mesmo nas amizades. Porque quem vai servir como teu companheiro, amigo, amiga, pode também influenciar o teu aprisionamento espiritual. Então, dali a necessidade de você orar, saber quem vai ser teu amigo ou amiga. Ou em outras palavras, estou a te dizer, é que Deus possa te revelar não apenas o estado da alma da pessoa com quem está. Ok? Mas ali paro porque tem a mensagem da próxima quinta-feira. Então, vamos entrar na nossa matéria de hoje. Autoaprisionamento espiritual. Amém? O autoaprisionamento espiritual é a prisão ou aprisionamento de si próprio. Na verdade, no autoaprisionamento espiritual, quem te colocou na prisão não é Satanás, não é diabo, não é o pai, mãe, tia ou avô, algum ancestral, mas é você quem se colocou próprio na prisão. Para você entender bem isso, muito antes de ir pelos conceitos, olhe para nossas crianças. Quando uma criança está a brincar, eu não preparei ilustração, também a internet como hoje está falhada, aí a fibra óptica deve quebrar o cabo ali, nosso aqui, estamos usando o antigo que é da Unitel. Olha, toda e qualquer criança, todos nós já passamos isso, todo e qualquer bebê, na sua brincadeira, de forma consciente ou inconsciente, já chegou a se aprisionar. Olha só esse espaço. Uma criança pode vir colocar a cabeça aqui e colar. Seja bem-vindo, Diácono Simon. Ele pode colocar a cabeça aqui e a cabeça colar. E a criança começar a gritar. Quantas vezes a criança pegou a cabeça, colocou no agradeamento, entrou a cabeça, na hora de sair, não está. No garrafão ou aqui nesse gasofilaço, a criança pode colocar, a cabeça entrou e na hora já não está a sair. Aí há o choro, mamá, papá. Quem colocou a criança nessa prisão? Ela própria. A própria criança, na sua brincadeira, de forma inconsciente ou consciente, se aprisionou. Se prendeu, se amarrou, entrou no agradeamento, está lá a gritar, está lá a clamar, pedindo socorro, ajuda. Você chega, olha, você pensa, mas como é que entrou? Como é que foi parar ali essa criança? Então, o autoaprisionamento espiritual é uma prisão em que você próprio é quem se coloca. De forma consciente ou inconsciente, você é quem foi naquela prisão. Não tem a ver com o tio, com a tia, com algo da bruxaria. Não tem a ver até com o diabo. Você só facilitou o trabalho do diabo. Por quê? Porque você resolveu prender-se a si mesmo, colocando-se de forma voluntária ou involuntária numa situação de um beco sem saída.
Onde existem indivíduos que se colocam, numa situação de um beco sem saída. E ali que precisa de uma intervenção. Ok? Então, o autoaprisionamento, anota, é quando alguém impede a si próprio de viver uma vida plena, de crescer, de avançar, de experimentar e ter tudo aquilo que Deus estabeleceu para ele. Coloco pausa para você entender bem. Repito o que eu disse. Autoaprisionamento espiritual é quando alguém impede a si próprio de viver uma vida plena, de crescer, de avançar e experimentar tudo o que Deus estabeleceu para ele. E isso ocorre por causa das suas próprias ações, os seus próprios pensamentos, as suas escolhas. Isso dificulta com que você vá rumo ao destino que Deus estabeleceu. Quem está a impedir o teu progresso, quem está a impedir o teu avanço, quem está a impedir a vida plena, não é um feiticeiro, não é bruxo, é você próprio. Fruto das tuas atitudes, das tuas ações e das tuas escolhas. Há indivíduo que se mete num negócio que ele não deveria se meter. Há quem faz sócio ou sociedade com quem não deveria ter feito. Mesmo Deus lhe dando pista para não avançar. Aí depois começa a procurar o feiticeiro da família. O feiticeiro é você mesmo. Porque quem se colocou nesse beco sem saída foi você. A advertência não faltou. Te advertiram bem, não casa com essa mulher, você não ouviu. Te advertiram, não casa com esse homem, não ouviste. Pode se meter onde não se põe. Você pensa em toda a família para entrar lá? É para entrar. Aleluia. Sim, você entrou lá livre, mas agora se torna preso. Então, o autoaprisionamento espiritual é exatamente isso. É o estado ou a condição em que alguém de forma consciente ou inconsciente, ele vai se submeter e passa a limitar a sua própria vida. Nos tornamos que nem só uma criança que sabe que não tem consciência de que se colocar a cabeça, o corpo nesse agradeamento vai passar, mas só que depois não sai. E aí você fica lá. No autoaprisionamento, nós não vivemos a plenitude da vida que Deus estabeleceu para nós. No autoaprisionamento, você apenas está a sobreviver. Uma coisa é sobreviver e outra coisa é viver. Mas no que está passando no país, muitos de nós estamos a sobreviver. Viver mesmo pela misericórdia e bondade do Senhor. Então, agora que você entende o autoaprisionamento, que é uma prisão que você mesmo, ou você mesmo é quem se coloca. Perceba como é que nós nos colocamos na prisão. Esses dois textos, os três que nós lemos, um é Salmo 59, 12, e o texto de Provérbios 6, 2, e o Provérbio 18, 20 a 21, vai nos revelar sobre uma coisa que Deus fez boa e Ele colocou em nós, que é a boca, a língua e os lábios. Quando nós olhamos para a constituição da nossa boca, você tem mandíbulas, você tem dentes, você tem os lábios e você tem um belo instrumento chamado língua. O provérbio, o Salmo começa a dizer: pelo pecado da sua boca, pelas palavras dos seus lábios. Primeiro, aqui temos boca e lábio. Porque as palavras têm a ver com a boca, com o lábio e com a língua. Sem a boca, sem o lábio, sem a língua, as palavras por si só não saem. O que leva as palavras a sair tem a ver com a boca, com a língua e com os lábios. E o texto vai dizer: na sua própria soberba, sejam enredados e pela abominação de mentiras que proferem. O que é que nós queremos aprender olhando para esse texto? Primeiro temos a boca,
depois temos as palavras e depois temos o lábio. E o Provérbios 6:2 vai dizer: estás enredado, estás amarrado com o que dizem os teus lábios. O lábio também amarra, afinal. Yes. O que diz o teu lábio é que te amarrou. O que te prendeu são as palavras que saíram da tua boca. Então você começa a ver já aqui o perigo do mau uso da boca, da língua e dos lábios. A boca, a língua e os lábios é um instrumento que Deus nos deu. Mas só que a boca, a língua e os lábios não é simplesmente um instrumento para usar a nossa respiração para nós nos alimentarmos. É um poderoso instrumento, é uma poderosa ferramenta que nós temos. Aleluia. E o que sai da boca é que são as palavras. As palavras não são simplesmente palavras que nós sabemos. Ok, sim, vou lhe ajudar para você entender. Primeiro, o que nós sabemos da palavra é que a palavra é uma unidade básica da língua. Mas a palavra, na verdade, não é só uma unidade básica da língua. Quando se fala da língua escrita, nós olhamos a palavra como um conjunto de letras. Quando se fala de uma língua verbal, nós olhamos a palavra como um conjunto de som. Entretanto, quero desconstruir para te ajudar. A palavra não é apenas um conjunto de som, não é apenas um conjunto de uma língua. A palavra que sai da tua boca, que sai da minha boca, é muito mais do que um conjunto de sons que nos ajuda na comunicação. Primeiro, para que alguém entenda bem, mídia dá-nos Hebreus capítulo 11, versículo 3. É que Deus, ao criar o mundo, Ele criou o mundo com a palavra. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou o mundo com a palavra. Isso nos remete em Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja. E houve. Como é que as coisas começaram a acontecer, irmã Elisete? Através de que? Das declarações. O que Deus declarou? Palavra. E o que aconteceu? Exatamente o que Deus disse para acontecer. Não houve nada que tenha sido criado, não tenha sido declarado, pronunciado por Deus. Tudo que existe é aquilo que Deus disse para existir, ou em outras palavras, é aquilo que Deus chamou à existência. Por isso, Romanos, capítulo 8, vai dizer: ao qual Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existiam. Deus criou o mundo com quê? Com a palavra. Está nos Salmos de número 36, vamos continuar a ver, versículo 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmos 33, 6. Os céus, por sua palavra, se fizeram. E pelo sopro da sua boca, o exército deles. Esse exército deles inclui a galáxia, o sistema solar, a lua, as estrelas. Tudo isso foi feito por quê? Palavra de Deus. A palavra de Deus criou o céu. O sopro da sua boca criou a galáxia que nós conhecemos. Aqui eu estou a te levar a entender o peso que há na palavra. Esta palavra que estou a falar não é a Bíblia, não é a palavra escrita. É a palavra declarada, é a palavra pronunciada, é a palavra liberada. Então quero te dizer,
biblicamente, a primeira coisa que você precisa aprender é que a palavra ou as palavras, elas são semente. Toda e qualquer palavra, seja ela pronunciada ou não, ela é uma semente. Na parábola da semente, quando Jesus vai falar, isso é Marcos capítulo 4, versículo 14, quando ele vai falar da semente que caiu no caminho, que caiu em pedregais, mais tarde os discípulos, quando procuram saber, Jesus lhe fala: o que semeia, semeia a palavra. Esta palavra que eu estou a pregar, estou a ensinar aos irmãos, esta é uma semente. Toda e qualquer palavra, ela é uma semente. As palavras que você libera, as palavras que você fala, são sementes. Não é simplesmente algo vago na qual você se comunica com alguém. Quando você está a falar, você está a lançar semente. Essa semente lançada, mais tarde, mais cedo, vai germinar. Repito o que eu disse: quando você fala, você está a plantar semente. E essa semente que você planta, mais cedo ou mais tarde, quer você queira ou não, essa palavra que é semente que você lançou, ela vai começar a dar fruto. Então entenda que a palavra, uma vez liberada, acabou. Toda e qualquer palavra que, ou qualquer homem que libera, uma vez que você declara, que libera, que fala, você jogou aquela semente. E entenda, essa semente caiu numa terra invisível, que não pode ser visto aos olhos humanos. A palavra, em outro termo, podemos usar, também é um sêmen. Uma vez liberado, começa o processo da fecundação. E o objetivo deste processo é gerar filho. E o filho é o que você colhe. Repito o que eu disse. A palavra também é um sêmen. Quando liberada a palavra, ela entra no processo da ação. Quando a palavra está na boca, com uma boca fechada, está tudo bem. Mas uma vez liberada, o espaço, o ambiente em si é a terra fértil. De que o cruzamento entre a palavra liberada com o ambiente ajuda no processo da fecundação. E aí ela vai dar frutos. Estamos a entender o que eu estou a falar? Ainda bem. Já começaram a ficar perplexos? Já começamos. O Senhor está conosco, né? Então, em outras palavras, quero dizer que a palavra ou as palavras, elas carregam o poder criativo. Isto não é apenas em Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então nós carregamos alguns atributos, e já explicamos isso várias vezes no estudo bíblico. Deus partilhou conosco certos atributos. Tem aqueles atributos comunicáveis e não comunicáveis. E com o que tem a ver com a palavra, é um dos atributos que Deus nos deu. O poder da criação. Toda e qualquer palavra, ela carrega o poder criativo. Com as palavras nós criamos. Eu disse com as palavras nós quê? Só que nós falamos e muitas vezes nós falamos sem pensar. E depois você vai dizer, não, só estava a brincar. Falei de brincadeira. Só que com as palavras não existe falei de brincadeira. O processo da fecundação não vai reconhecer que o que você falou é de brincadeira, não pode dar fruto. Uma vez que você liberou, ela começa já. Estamos em sintonia? Então não existe
palavras de brincadeira ou simplesmente estava eu a brincar. Anota, as nossas palavras são ferramentas ou materiais, ferramentas poderosas ou materiais de construção ou destruição. Repito, as nossas palavras são poderosas ferramentas ou materiais de construção ou destruição, de vidas ou destinos. As palavras que você fala, as palavras que saem da tua boca, é uma poderosa ferramenta que pode construir ou destruir vida. Pode construir ou destruir destinos. Com as palavras que nós liberamos, nós podemos plantar ou arrancar. Escuta bem isso. Com as palavras que saem da tua boca, você pode plantar ou arrancar. Você pode construir ou destruir. Você pode edificar ou derrubar. Você pode vivificar ou matar. Com a palavra, você pode vivificar ou matar. Você pode acender ou apagar. Você pode ligar ou desligar com a palavra. Você pode conectar ou desconectar. Você pode ativar ou desativar. Somente com a palavra. Você pode curar ou ferir. Lembrem-se do centurião que disse: Jesus, não convém ir para minha casa. Porque eu também sou homem de autoridade. Diz apenas que? Por que Jesus não tinha que ir Jesus impor a mão? Jesus não precisava ir impor a mão, porque ele é alguém que entende da autoridade e sabe que Jesus tem autoridade. E sabe que a palavra na boca de Jesus é uma autoridade, é uma ferramenta que pode construir ou destruir. Diga apenas uma. Saulo vai dizer: enviou a sua palavra e os sarou. Não é que enviou a cura, não é que enviou o seu espírito, enviou a sua palavra. Estamos a compreender a questão da palavra? Com a palavra nós avançamos ou recuamos, programamos ou desprogramamos, tudo isso com a palavra. Aceitamos ou recusamos, nós validamos ou abolimos com a palavra. Preservamos ou inclusive nós arruinamos. Então entenda, quando estamos a falar de autoaprisionamento espiritual, é dizer, você se aprisionou a si próprio por causa da tua boca. Tem muita gente, o problema dele é a boca dele. O problema não é teu marido, o problema não é tua mulher, o problema não é o teu chefe, o problema é a tua boca. O problema é os teus lábios, porque você fala muito. Fala sem controle. E nem sabes o que fala. Depois, eu mesmo é que disse isso. Você já matou a pessoa e já matou-se a si mesmo. Autossuicida. É por isso, esses 14 dias não começou com sai. Repito o que já venho dizer. Expulsão de demônio não é libertação. A libertação pode ocorrer com expulsão de demônio ou sem expulsão de demônio. Mas o fato de expulsarmos, expelirmos o demônio não é garantia de que a pessoa está liberta. E as duas vezes que Jesus explica o processo de libertação, primeiro em Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. O Espírito de Deus está sobre mim, pois que me ungiu, ele vai explicar para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos. E João capítulo 8, um texto que deveríamos estudar muito, que deveríamos aprender muito, que Jesus está a falar com os judeus a respeito da libertação. Aleluia. Podemos avançar. Então entenda de que o uso inadequado da nossa língua
das nossas palavras vai sempre acabar gerando aprisionamento. O mau uso. Deus não nos deu os lábios, a língua, a boca para usá-lo conforme temos usado. A razão de muitos dos nossos problemas sociais, emocionais, psicológicos, espirituais está nessa ferramenta chamada boca. Estamos em sintonia. Vocês estão comigo? Ou estão a pensar? Os pecados de aprisionamento por intermédio da boca, das palavras, elas vêm em mentira, fofoca, difamação, calúnia, murmuração, palavras vãs, maldição. Sabia, ao falar do vosso mal, não sai amém. Quando se fala do nosso mal, isso não é, você não está a refletir. Você está a falar do meu mal. Mentira. E diabo é o pai da mentira. E você, como crente, se tornou mentiroso. E começa com pecado, que falamos na quinta passada, depois se torna iniquidade. Já é costume, já é hábito. Mano, ainda não pegaste táxi, está na tua casa, mas está a dizer, olha, já estou aqui no Benfica. Mas se você estivesse na paragem do Benfica, nós tínhamos que ouvir, pelo menos, estão a chamar multiperfil, muro da luz, alguma coisa. Não estamos a ouvir nada, estamos a ouvir barulho de crianças. Quando você começa a mentir, você começa a se aprisionar. E quem disse mentira tem pernas curtas, tem razão. Tem muito crente mentiroso. E nunca se arrepende das mentiras. Está sempre a mentir. Você abriu espaço para o aprisionamento espiritual. Porque mentira é do diabo. E o único lugar que a Bíblia lhe dá paternidade é aqui, que ele é chamado pai da mentira. Então você, quando mente, se tornou filho do diabo. E o diabo te tem. É muita mentira. Não falando a verdade. Afirmações falsas. Deixa eu ver. Põe na Salmo de número 120, verso 2. Deixa eu ver o que é que tem aí. 120, verso 2. Senhor, livra-me dos lábios e da língua. Essa tem que ser a tua oração hoje. Não eu te repreendo, demônio, eu te amarro. Você tem que amarrar a tua boca de língua mentirosa. Está vendo o diabo que você tem que amarrar, tem que expulsar? É esse. Deus, livra os meus lábios de mentira e a minha língua de engano. Lábio mentira. Mente a tua mulher, mente o teu marido, mente na igreja o pastor. Está a pensar quando vos atendemos, nós não vamos saber. Está a lhe ver, está a mentir, está a olhar. Você está a dizer, sai só já do gabinete, já? Coração, sai só, sai só. Essa língua mentirosa é que te leva no aprisionamento espiritual. Porque vais mentir hoje, vai mentir amanhã, vai mentir depois da manhã. O que era pecado se tornou iniquidade, como ensinamos na quinta passada. E isso acaba de quê? Te prendendo. Você não sabe mais falar a verdade. Tudo que você fala é mentira. Mas deixa avançar. 2, a difamação. Eu disse que difamação. Você vai propagar informações falsas para prejudicar outro.
O que você está falando, você não provou nem comprovou se é um facto, mas você se tornou um veículo. E hoje em dia, então, com a tecnologia, todos nós, pastores, somos iguais. Todas as igrejas são iguais. Você mancha a reputação. Hoje em dia, para você falar que é pastor, tem que pensar, bué. Ontem na rua, quando você dissesse que és pastor, o respeito, a consideração. Hoje, quando você está falando, é mais um outro aventureiro. É mais um outro mentiroso que rouba dízimo, oferta dos fiéis. É mais um que não sucedeu na vida empresarial, na vida secular, então resolveu abrir igreja. Nós não estamos a pastorear porque não sucedemos. Estamos a pastorear porque é vontade de Deus. Porque se dependesse só de muitos de nós, jamais. Aqui em frente, não conhece a responsabilidade. Fofoca. Você é muito queiro, fofoqueira. Essa fofoca é que gera aprisionamento espiritual. Quando você propaga as informações sem, contudo, verificar, são factos. Você está destruindo, mas você pensa que só está destruindo uma vida, você está destruindo-se a si próprio. E nas obras da carne que nós estudamos em fruto do Espírito Santo, os fofoqueiros não vão herdar o reino de Deus. Tem pessoas que perderam o emprego só por causa da fofoca. O patrão lhe disse para não falar, o colega lhe disse para não falar, mas a boca, como a língua é mais comprida do que a boca. Já vos contei isso, deixa eu vos contar para descontrair um pouco. Vocês estão muito sérios como eu vos feri hoje. Havia três pastores. Estavam a conversar entre eles. Eram três ou quatro, mas vamos lá saber se eu me esqueci 3 ou 4. Então cada pastor decidiram se ajudar, autoajuda. Cada um contar as suas fraquezas. Já faz tempo que eu vos contei isso. O primeiro disse, vocês me ajudam, eu mesmo estou aqui. O fraco é dinheiro. Gosto de ver dinheiro na igreja. Dinheiro da oferta. Dinheiro do dízimo. Eu amo. Então, esse é meu ponto fraco. Vocês têm que orar. O outro, então você, qual é o segundo? Disse, é o meu pai. Ponto fraco é as mulheres. A irmã Joana, já foi. A irmã Antônia, já era. A Maria, já era. Mingota, já era. Vamos orar para te ajudar. O terceiro, qual é o teu ponto fraco? Disse, o meu ponto fraco é minha boca. Tudo que eu ouço, eu conto. Disseram, então vamos começar a te libertar, porque você vai divulgar. O ponto fraco dele é a boca. Tudo que ele escuta, ele fala. Então os pastores disseram, estamos em problema. Vamos começar a lhe libertar ele próprio. Contei isso para dizer, tem gente assim. Ele ouve. E depois é que não. É espírito familiar. É espírito familiar aonde? É espírito que está na tua boca, na tua língua. É que ouve coisas no trabalho. Você até ouviu, nem estava lá. Em vez de você calar, você não cala. Começa já a sabular, contou aqui, contou ali, contou. Depois de averiguar quem é o fulano, o chefe disse, é você, está despedido, a empresa é minha. Não, o diabo mesmo esses dias, está me seguir. Mano, fala com o diabo da tua língua. O nosso grande problema é isso na libertação. Porque nós convergimos tudo para demônio. Quando nós somos o verdadeiro demônio, é aquilo que eu disse. É fácil identificar o diabo de fora, o diabo de dentro, que está dentro de ti. É que o grande problema, fofoca. Alguém entendeu o que estou a dizer? Murmuração. Os murmuradores, então, não vale a pena. Sempre criticam nas costas, nunca criticam na tua presença. E quando você olha a saída dos filhos de Israel, do Egito, rumo à terra prometida, não entraram na terra prometida. Um dos grandes pecados é quê?
Murmuração. Murmurar contra Moisés, murmurar contra Arão, murmurar contra Miriam, murmurar contra o próprio Deus. Os graves pecados que levou este povo não entrar. O outro é a maldição. Mas tudo isso vem da boca, não é? Você invoca o mal. E há quem se amaldiçoa sem saber. Eu vou repetir. Há quem se amaldiçoa sem se aperceber que amaldiçoou-se a si próprio. Deixa eu poder pensar. Como é que às vezes nós nos amaldiçoamos? Sabe, as declarações negativas, existem vários fatores que induzem, por exemplo, ao aprisionamento espiritual, ao autoaprisionamento espiritual. Dentre vários fatores, hoje vou só falar de um, e na quinta é que vamos usar os demais. Dentre vários fatores, um deles chave são as declarações negativas que nós fazemos sem mesmo nos apercebermos. Um dos fatores que leva a autoaprisionamento espiritual é palavras negativas ou declarações negativas. E muitas dessas declarações negativas que nós temos feito, nós fazemos-lo de forma inconsciente, sem nos apercebermos que nós mesmos estamos a nos aprisionar. Nós nos tornaremos ou nos tornamos prisioneiros das nossas próprias falas, das nossas próprias palavras, da nossa própria boca, da nossa própria língua, dos nossos próprios lábios. Acabamos com isto nos colocar numa prisão. Posso te ajudar? Olha algumas palavras que nós usamos. Eu também usava muito. Repreendia sempre a minha esposa. E depois eu comecei a compreender. Eu não devo mais usar essa língua. Não tenho tempo. Não tenho o quê? É uma das linguagens. Não tenho dinheiro. Não estou a dizer para você dizer que tem dinheiro mesmo não tendo. Mas primeiro estou a te ajudar. Não tenho. Você usa constantemente isso. Não tenho. Dinheiro vai te fugir. Sabe uma coisa? Dinheiro gosta quem lhe gosta. Você não está para receber isso. Eu repito. O dinheiro gosta de quem lhe gosta. Eu gosto de dinheiro, irmão. Assim mesmo estou a falar, estou a dizer vem. Existe forma de você dizer dinheiro vem, sem lhe falar vem. Você lhe diz dinheiro, eu te gosto. A minha conta bancária te gosta. O meu bolso te gosta. A minha casa te gosta. Gostei da tua linguagem, muitíssimo, irmã Marlene. As linguagens que nós usamos que nos levam à prisão já é tarde para começar. Mas nós temos aprendido, nunca é tarde para começar ou mesmo recomeçar. Já é tarde para começar. Lógico, como já é tarde, jamais você vai poder começar. Porque já é tarde para... E eu vou explicar daqui a pouco por quê. Outra linguagem que é muito comum, que nos leva ao aprisionamento é: os outros são melhor do que eu. Irmão, ninguém é melhor do que o outro. Os outros são melhor do que eu. Os outros têm sorte, têm privilégio, eu não tenho. Então a sorte não vai vir, porque você já disse que você não tem sorte. Você não tem privilégio, ou eles é que são privilegiados. Mano, eu não vim acompanhar ninguém nessa terra. Eu também sou privilegiado. É que cada um está na sua época, na sua estação, no seu tempo. Provavelmente o tempo dele já chegou, mas o meu é que ainda não chegou. Mas o facto do meu tempo não ter ainda chegado não significa que eu não sou privilegiado. Estamos na fila. E aqui ainda diz: não, está bom do jeito que está. Não preciso de mais. São palavras bem simples, mas essas palavras ditam o curso da tua vida. Não, tá embora bom assim. Não, eu mesmo assim, 1 10 já me basta.
Obama nunca vai vir. Ainda que Obama quisesse vir, como você disse, um ID já te basta. Você determinou, você delimitou a tua vida. Eu mesmo, tá vendo? Uma casa de 1 quarto e sala já me dá bom jeito. Nasci pobre e vou morrer pobre. É a linguagem que nós usamos. Eu já nasci pobre, eu vou morrer pobre. Eu também não vou conseguir, isso é próprio. Também meu tio tinha começado, não conseguiu. A outra linguagem, eu não mereço. Mano, eu mereço ser feliz, mereço viver bem, mereço comer bem, mereço vestir bem, mereço andar bem. Se você não merece, obrigado por fazer parte do nosso circuito para nos acompanhar, nos aplaudir. Ouvi uma história que foi chocante. História que a ouvi me admirou. Acho que foi ano passado, ano esse ano que aconteceu na prática. Havia um senhor, estava carente, necessitado. É um jovem senhor. Estava na paragem, nem dinheiro de táxi tinha. E sabe quem chegou com o carro parou? É o presidente da República, para lhe dar boleia. Fizeram subir atrás. O presidente lhe perguntou: diz-me o que é que queres. E olha, a irmã Paula pegou a cabeça. Diga. Perguntaram, o presidente lhe disse: diz-me o que é que queres. Eu parei. Estaram aí. Não, isso não é uma parábola. Algo aconteceu. O próprio indivíduo está a contar. Quando ele contou ao profeta da vida dele, o profeta disse: você mesmo, a libertação que você precisa é de outra dimensão. Ficou hipnotizado. Lhe perguntaram: diz-me o que queres. Eu parei. Ele está no carro presidencial, estão a caminhar. Sabe o que ele disse no presidente? Vamos trazer para a nossa realidade. Não, que eu sou, me deixem só na paragem do Zamba 2. O presidente disse: ok, tá bom, não tem problema. Deixaram na paragem do Zamba 2, o presidente continuou para o Palácio Presidencial. Depois de deixar na paragem do Zamba 2, 5 minutos depois ele acordou. Disse: eu falei que no presidente. Foi contar no profeta dele. Profeta disse: você senta ainda aqui porque eu tenho que te tratar. Se fosse eu. Isso é só para você entender. Agora, olhe como é que nós nos auto-aprisionamos. Tem mulher que vai dizer: eu mesmo não vou me casar. Sim. Tem mulher que diz assim: eu não vou casar. Na África do Sul, em Cape Town, quando eu estava fazendo uma formação, em 2009, tive uma colega, nós começamos a entender que ela precisava de libertação. Estávamos a estudar de manhã e tarde. Na aula de tarde, que tinha mais a ver com sociologia, sociedade e o resto. E naquela de conversa, seja com os colegas ou com a professora, quando tocasse assunto de homem, não quero saber, homem para mim não existe. Nós os homens dizíamos: não existe homem para te casar. Mas nós os homens existimos. Você não pode dizer não existe homem, porque na sala tem. Mas eu estou a falar com conhecimento de causa, não apenas isso. Tem mulher que diz: eu não vou me casar. E quando chega a idade, não está a aparecer homem, começa a passar a idade, depois ela quer homem. E quer homem, o homem não vem. Sabe por que o homem não vem? Porque a tua palavra foi uma semente. Você está a colher do que você plantou.
A vida e a morte estão no poder da língua, das palavras. Cada um se fartará com aquilo que a sua boca produz. As palavras têm poder de gerarem vida ou de gerarem morte. Tem poder para trazer bênção ou para trazer maldição. Palavras têm poder para abrir ou para fechar portas. Então nem sempre você precisa de um bruxo. Você só precisa usar de uma forma inadequada a tua boca, a tua língua, os teus lábios, as tuas palavras. Isso é suficiente para você se colocar numa prisão, num beco sem saída. Aí a idade começou a passar, agora quer casar. Mas eu nunca vi homem na minha vida, só que esqueceu, há 10, 15 anos, ela disse que eu não vou me casar, não quero homem na minha vida. É o teu caso? Você que está me dando de trabalho. Mesmo Deus tendo revelado os homens para a tua vida, eu sempre soube que tinha alguma coisa que estava errada. A tua sinceridade é que está te libertando. Por isso é que o teu casamento vai sair no final desse ano. Para ela não falta homem. O problema é que esse homem vai vir como? É que já há semente que eu não vou me casar. Irmão, não pensa o que você diz é apenas uma brincadeira, é apenas algo por se dizer. Não brinca com as tuas palavras. Havia um certo jovem, ele se aprisionou. Como é que ele se aprisiona? Ele promete que em África uma jovem, que eles começaram a namorar e prometeu essa jovem em casamento. Só que quando ele viaja, vai para a Europa, vai para a diáspora, ele esquece a jovem, quebrou a comunicação, mas a jovem está consciente de que alguém me prometeu em casamento. Vinha outros candidatos para colocarem um currículo, ela barrava, é que já estou ocupado, esse é um terreno, já alguém que já vedou, vai ter que construir. O cara esqueceu da mulher aqui. Arranja esse, quando pensa que vai dar passo, não dá certo. Arranja outra, quando pensa vai dar passo, não dá certo. Arranja, quando pensa não vai dar certo. E o pior disso que não dava certo, toda vez que arranjava alguma mulher, quando ele vai economizar dinheiro, o dinheiro desaparecia. Foi consultar o homem de Deus porque não está a entender mais nada do que está a acontecer com a sua vida. Na oração, Deus revelou-me, Deus disse, espera só. Você não terá prometido a alguém em África que você vai se casar? Ele disse, sim, mas já lá vão um ano. Sim. O que te prendeu é a tua palavra que você disse vai casar-se. Qualquer mulher que vier na tua vida à frente, sempre que você projetar, avançar, dar passo, o dinheiro vai desaparecer. Porque você se prendeu com a tua boca em dizer naquela menina, você vai quê? E o incrível nisso é que ela continua à tua espera. E ela te espera de joelho na igreja a orar. Então não promete aquilo que você não está em altura de cumprir. Uma promessa é uma prisão que você se coloca. Vai te ajudar. Às vezes os casados ou vocês é jovem ficam com ilusão. Não é que parece lá atrás a unção é tremenda, já apanharam. Com ilusão ele vai dizer, se você mesmo morrer, eu também vou morrer. Você falou no momento de glamour. Sem você, não vou aguentar, não vou viver. Se você partir, eu também vou me partir. E entenda, quando ele partir mesmo de morrer, a morte já está acionada para ti. Não é diabo, não é demônio. Trata-se de quê? Tuas palavras. Nós brincamos com as palavras, achamos que são meras coisas bem simples que nós estamos a dizer. Nós não temos noção
o poder que uma palavra carrega. Não fala à toa. Irmão, não é até a morte nos separar. Se você ir primeiro, foste mesmo, já? Vou continuar em vida. Não diz que não, se você morreu, eu também vou morrer. Vou te seguir. Faz mesmo seguir. E vão pensar que é feitiço. Não é feitiço, é que você fez uma aliança por intermédio das tuas palavras. Se você já falou, ainda vai a tempo de quebrar. Eu gosto disso quando vocês riem. A live, né? Continuamos na live? Amém. Estamos aí bem light, como dissemos. Amém? Aqui é para vocês, os namorados, noivos, incluindo os casados. Começam a falar à toa. Para si, não estou a falar. Mas é que você falou essa palavra, já lá vão 5 anos. Para si, você cresceu a declaração. Mas o mundo espiritual reteve essa declaração. Sabe de que essa declaração começará a ter efeito no dia que ele partir. Você é meu mundo. Você é minha água. Eu sou o peixe. Sem você, não vivo. Não tenho oxigênio. Não vais ter mesmo oxigênio. Vais parar na UTI. Irmão, não brinque com a palavra. Eu disse que? Se tiver um feiticeiro aqui, sabe o que eu estou a falar? Feiticeiro para enfeitiçar, primeiro começa com o quê? Escuta só. Quando você diz, por exemplo, ao teu filho, você é um burro, naquele exato momento você lhe matriculou na escola de burrice. A vida, a morte estão no que nós colheremos o que nós. Se você diz que essa doença vai me matar, ela vai me matar. Porque você já se condenou, se aprisionou de que diabetes e hipertensão vai me matar. Então morre mesmo você sozinho com a tua doença. Sabe de uma coisa? Nós vamos falar isso provavelmente mais tarde. Isso está em Tiago. A neurologia descobriu já faz tempo alguma coisa de que quando alguém diz algo para si próprio, como palavras negativas, essas palavras produzem rápido efeito. Vamos dar um exemplo. O estudante está lá a estudar, vai ter uma prova, vai estudar, por exemplo, uma disciplina difícil, matemática, física ou lá de direito. Ele diz, não, essa disciplina é muito difícil, eu acho que não vou conseguir nessa prova. Ou então eu vou reprovar nessa cadeira. Para ele ou para ela, ele disse meramente algo imaginário, tendo em conta as dificuldades da própria cadeira do professor. Só que o que acontece, por isso é que na EDIS, a Escola de Discípulos Serpa, ensinamos sobre declarações. É que o que você declara, não apenas o mundo espiritual capta, o teu corpo no seu todo capta a informação. As tuas células, os teus nervos, os teus neurônios, eles absorvem essa informação. Qual é a informação? De que essa disciplina é difícil, nós não vamos conseguir. Por mais que você venha estudar, estudou bem, o que acontece é que no ato da prova, eles sabem que estão perante a cadeira difícil, então transmitem a informação, olha, é a disciplina difícil, não vamos conseguir. Daí você bloqueia. Vai dizer, eu até estudei bem, pastor, esse demônio da família, cheguei aí, bloqueei. Não é demônio da família, é que você emitiu uma informação ao teu sistema, às tuas células, ao teu neurônio, de que nós não vamos conseguir. Então, quando chegar o momento do ato, eles já sabem que nós não devemos conseguir. Então, eles limitam-se a te ajudar. Eu sou mesmo doente.
Eu sou hipertenso. Essa minha doença é tua. Se é tua, por que nós temos que orar para repreender? Porque é tua. O que é teu faz parte da tua vida. Por isso é que chumbamos muito nas curas. Você vai orar para a cura. Não, é que a pessoa absorveu. O problema da cura dele não está em dizer receba a cura. Está em mudança de mentalidade, de linguagem. Tem que arrancar aquela árvore que já brotou, de que minha doença é problema da minha família, é nosso, é meu. Sai é só mesmo depois da semana saco, é? Agosto. Agosto é que é sai. Agora é colocar a base para você entender os problemas. Pode sair agora, mas por causa da tua boca vai voltar. O demônio. Então, o que está nos matar é a língua. Eu mesmo não vou demorar nesse casamento. Daqui a pouco não demora no casamento, porque você se auto-aprisionou de que você não pode demorar no casamento e colocaste na prisão de quê? Daqueles que vão e voltam. Volta a Provérbios 6:2, por favor. Até se puder, pode colocar na King James. Então, essas palavras negativas, essas declarações, é que criam o quê? Barreira, obstáculo para o progresso, para o avanço. E você fica estático, estagnado. E ficaste enredado pelas declarações que saíram da tua boca. Então és prisioneiro da tua própria... Não és prisioneiro do diabo, és prisioneiro da tua própria palavra. A declaração da tua boca criou atadura, amarras, as tuas palavras te amarraram. E aí tudo, diabo, tudo. O que você tem falado? O que você consigo mesmo? O dia a dia. O que tens falado? Não, isso não vai dar certo. Não vou conseguir. Não vou suceder. Não estou doente. Como você quer que algo dê certo quando você já declarou que não vai dar certo? Como deseja que você consiga quando você já disse que eu não vou conseguir? Como você deseja mudança quando você disse eu sou mesmo assim, já não vou mudar? Essa minha filha já não vai mais mudar. Olha, falou bem. Já não escuta. Então, por mais que você fale, ela não vai escutar, porque a mãe já lhe disse, você já não escuta. Como é que vai te escutar? Depois, pastor, a minha filha não está me ouvindo. Não vai te ouvir como? Se você já disse que você não me ouve. Autoaprisionamento. O que acontece? Nas nossas declarações negativas, o inimigo só pega e tira proveito. Houve uma senhora, certa vez, mandou a filha fazer os trabalhos de casa. A filha era daquela, não me toca, não me solta, me largue, cheia de unhas, pestanas, isso tudo ali. Então naquela a mãe disse, assim mesmo que está aí, morra só onde você está aí. A mãe só disse, morra só. Quem ouviu essa palavra, estava passando na rua, era um feiticeiro. E como conhece o impacto da palavra, um do espiritual ele disse, a mãe dela disse, morra só. Sabe o que o feiticeiro fez? Fez com que um carro fosse bater contra o tronco de árvore, e o tronco de árvore caiu sobre a menina e instantaneamente morreu. Quando anunciaram a mãe, ela começou a chorar, ai, matei minha filha. Eu falei mesmo, claro, estás consciente mesmo que lhe mataste? Por mais falha que tenha cometido meu filho, chega nesse extremo. E tem mulher, pastor, você não sabe, o meu marido é mesmo diabo em pessoa.
Mano, nem eu consigo repreender o diabo em pessoa. Então fica só com teu diabo em pessoa. Espera Jesus quando vier para aprisionar o diabo em pessoa. Você dorme com o diabo em pessoa? Fez filhos com o diabo em pessoa? Estão 25, 30 anos, 10 anos com o diabo em pessoa. Está se comportar mal, mas não olha para ele como o diabo em pessoa, o demônio encarnado. Porque enquanto você for dizer isso, o nosso problema é esse, nós demos asa, demos lugar ao diabo. Não, esse projeto, para desconfiar, esse projeto vai ser igual àquele. Também não vai nada avançar. Mas vou só tentar. Só que a primeira palavra que vale é que você disse, esse projeto vai ser igual àquele. Passado também não vai dar certo. Mas vou só tentar. Mas a primeira palavra foi de que não vai dar certo. Por mais tentativa que você venha empreender, não vai dar certo. Ah, essa minha empresa não vai longe. Já tentei abrir aquela, não deu, mudei da empresa. Essa também estou desconfiado, vai ser característico daquela. Então, mano, você já amaldiçoou a tua própria... Nós temos esses problemas. Aleluia. Está difícil hoje, né? Está duro. Difícil é controlarmos a nossa boca ali. Mídia, dá-nos aí, Provérbio 21. Deixa eu terminar. Hoje era só para vos deixar assim. Provérbio 21, 23. Provérbios 21, 23. Quem reflete antes de falar, evita muito de sabor e... Há uma versão aqui que diz assim: o que guarda a boca e a língua, guarda das angústias a sua alma. Mas é isso aqui. Quando você consegue ter o controle da sua boca, da sua língua, quando você pensa antes de falar, você vai evitar muito estrago. Sabe, há indivíduos que morreram por causa só da palavra. O que lhe falaram entrou. Problema do coração, crise cardíaca, morreu. Estamos em sintonia. Quer dizer que aqui já estou a te mostrar o remédio. Eu disse, Deus não fala à toa, mas nós falamos à toa. Antes de você falar, pensa se o que eu estou a falar é o que eu quero viver. Se o que eu estou a falar é o que eu quero experimentar. Se o que eu estou a falar não vai me prejudicar. Para depois não ser que você lançou a palavra, até você arrancar, você já está sofrendo danos, consequências. Esse marido não presta. Como é que ele vai prestar? Essa mulher não presta. Essa filha, esse filho não serve, não vai prestar. Esse chefe é um chato. Ele vai continuar a ser chato, porque você aumentaste mais uma semente na chatice dele. E você vai ver que ele só é chato mesmo contigo, não com os outros. Estamos em sintonia. Estamos juntos. Provérbio 31, 26. Abra sua boca com sabedoria. E a lei da beneficência está na sua língua. Põe da King James para ver. Abra a boca com sabedoria. E sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Não pode deixar a outra linguagem. Quer dizer, antes de eu falar, tenho que refletir. Não falar só por falar. É que a minha língua ou a minha boca, ela vai trazer benefícios. E benefícios serão fruto daquilo que eu estiver a produzir. Estamos juntos? Estamos em sintonia? Alguém quer libertação? Alguém quer libertação? Amém. Alguém quer libertação? Amém. Olha o que diz o Tiago. Tiago 2, 5 a 8, rapidinho.
Não, é Tiago Coiso. 3, perdão. 3. Não é... Olha só o que diz. Assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Vai. A língua também. A língua é fogo. A tua e a minha língua são fogos. É fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Sabe o que a língua faz? Quando está a dizer a língua contamina todo o corpo, está querendo dizer as palavras que você declara, ela contamina, influencia o teu corpo. Em outras palavras, o teu corpo é governado pelas declarações da tua boca. Quando você diz vai ficar doente, então o resultado vai ser ficar doente. O que vai ficar doente é o corpo. Porque o corpo recebeu uma mensagem que a língua lhe disse, vamos ficar doente. Alguém está sendo liberto nessa noite? Inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. 7, depois vamos para 8. Porque toda a natureza, tanto bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. 7 e último, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. E ali mais tarde avança. Com a mesma nós bendizemos, com a mesma nós amaldiçoamos. E não pode jorrar da mesma fonte a água doce e a água amarga ou salgada. A questão é o que nós temos dito. Pega-me esse texto. Penso ser 1 de Pedro 3,10. Eu já vou terminar. Já estou dentro do nosso tempo. Exato. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, faz o quê? Refreie a sua língua e os seus lábios não falem. Queres ver melhores dias? Quer viver bem? Controla só a tua língua. A tua felicidade, a tua prosperidade, o teu sucesso não está primeiro na tua cabeça. Não está primeiro no teu intelecto. Está nesse instrumento bem pequeno. Esse instrumento comanda até o teu cérebro. Se, por exemplo, eu disser vou ficar doente, mas que eu não vou ficar, esse instrumento comandou o cérebro dizer que temos que ficar. Automaticamente eu já comecei a ficar doente. Mais tarde, mais cedo, vai começar a manifestar apenas que sintomas. Por isso é que ao ministrarmos a cura, nós te levamos a declarar as coisas positivas. Declare que eu estou curado. É para quê? Essa declaração não é uma mera palavra. É de maneira que o teu corpo, os teus sistemas órgão-parelho ouçam que você está curado. E eles começam a funcionar baseado na semente que está a ser implantado no teu corpo, a cura. Por isso é que você vai ver, existe a cura instantânea e aquela cura progressiva. Mas a cura, tanto instantânea quanto progressiva, ela começa a ter lugar desde o momento que é declarado sobre o indivíduo doente a cura. Jesus, quando amaldiçoou a figueira, disse, nunca mais ninguém coma de ti fruto. Os dois textos diferentes, um diz que instantaneamente desde a raiz, mas o outro texto vai dizer que no dia seguinte, quando saíram da Betânia, voltava, Pedro ouviu e disse, Senhor, a figueira que amaldiçoaste. Mas ele não tinha amaldiçoado a figueira, ele só disse, nunca coma mais alguém fruto. Foram. Mas a semente que Jesus lançou, começou da raiz, foi até no caule, e a figueira na sua totalidade fez o quê? Secou. Como nós resolvemos essa situação para nos libertarmos? Precisamos aprender a falar a língua de Deus.
É só isso. Aprenda a falar a língua de Deus. Irmão, quando estou a me referir a falar a língua de Deus, não estou a falar de falar em línguas estranhas. Não, não. Fale a língua de Deus. Porque a língua constrói e destrói. Você vê na construção da Torre de Babel, o que lhes levou à destruição é que Deus não trouxe charrua para demolir a Torre de Babel. Mudou de linguagem. Deixaram de falar a mesma língua. A comunicação entre eles deixou de fluir. Isso foi suficiente para parar com a construção. A maneira de nós nos libertarmos de autoaprisionamento por intermédio das palavras é aprendermos a falar a língua de Deus. O que é falar a língua de Deus? É você aprender a falar como Deus fala, falar o que Deus fala. Para eu falar o que Deus fala, eu tenho que conhecer a Bíblia. O que Deus fala está na sua palavra. Eu não posso falar à toa. Se eu quero nesta vida me libertar de autoaprisionamento espiritual por intermédio das palavras, eu preciso falar o que Deus fala. Eu preciso aprender a falar conforme Deus fala. Eu tenho que falar o que Deus fala, não é o que os homens falam. O mundo está a dizer que está em crise, mas o que a Bíblia fala? O médico está a me dizer que estou doente, tenho mais 1 mês, 2 meses de vida. Mas o que Deus falou a respeito da minha saúde? Pelas suas pisaduras. Eu estou a falar o que Deus está a falar. Eu não estou a falar a linguagem do homem. Porque até o médico que está a me dar relatório é um homem limitado. Mas eu estou a falar de alguém que é criador meu e também criador do médico que está a me dar o relatório. Não ignoro o que eles disseram, mas eu aprendo a falar o que Deus fala. Só que para eu falar o que Deus fala, eu tenho que primeiro ouvir o que Deus fala. E para ouvir o que Deus fala, eu tenho que ir na sua palavra, lê-la, meditá-la, alimentar-me com ela, digerir com a palavra. E só assim eu posso personalizar a palavra de Deus. Isso é que ensinamos na EDI sobre declarações. Não é utopia, não é fantasma, e não é fanático, ou se tornar fanatismo. Não se trata disso. Tudo é uma questão de você entender como se caminha com Deus. O próprio Deus, na criação, ele viu a terra, era sem forma e vazia. Você não vê nenhuma parte de Gênesis capítulo 1, Deus a dizer: está vazia, não tem forma. Deus olhou e disse: eu quero dar forma à terra. Quero preencher a terra. Então, como eu quero dar forma, e disse Deus: haja, começou a acontecer. Haja, começou a acontecer. Haja, e só houve Deus, claro. Você quer experimentar na tua vida? Você primeiro tem que aprender a ser teu profeta. Vocês que gostam de vos profetizar. O profeta deve confirmar aquilo que você já profetizou. Você é o profeta da tua vida, profeta da tua esposa, do teu marido, profeta dos teus filhos, independentemente da circunstância. Você é o profeta da tua empresa, do teu empreendimento, do teu negócio, dos teus estudos. E quando o pastor declarar, é complemento, porque você já vive declarando. Porque, na verdade, o que acontece? A razão de termos choque, não produzir efeito, é que você declara uma coisa, o homem de Deus diz uma coisa. O que você diz anula o que o homem de Deus diz. E sendo você o dono, o proprietário, você tem mais autonomia de anular, incluindo o que o homem de Deus diz. Isso ajuda alguém a entender? Se você diz: eu sou doente, eu estou a chegar, estou a dizer receba a cura, você está a dizer: não, eu sou doente. Então você anula a cura que estou a impetrar a ti. Porque você já disse que eu sou doente. Você está a assumir o teu estado. Vou terminar com esse texto. Joel 3, 10. Vamos aprender com esse texto e a conclusão desta mensagem. Tenho mais 10 minutos. Chego ali. Joel 3, 10.
forjai espadas das vossas enxadas e lança das vossas foices. Olha a parte B. Diga o fraco, eu sou. Mas quem deve dizer que eu sou forte? É o fraco, que Deus está a lhe dizer que não diga eu sou fraco. O Senhor está a ensinar o fraco a aprender a dizer, apesar da fraqueza que ele está sentindo, dizer eu sou forte. Quer dizer que o pobre, apesar da pobreza ou da falta de dinheiro, tem que aprender a dizer eu sou. Não, o irmão está a delirar. Não, eu não estou a delirar. Eu estou a profetizar o que eu quero viver. As coisas, primeiro, elas são liberadas. Depois é que elas são vividas. Diga o fraco que eu sou forte. Deus sabe que você é fraco, mas Ele está a te dizer, não fala da fraqueza, é só isso. Fala da força. Apesar da fraqueza, apesar da dor, não quero que você fale da dor. Eu quero que você fale da cura. Não quero que você fale da pobreza, eu quero que você fale da riqueza. Não quero que você fale do que não tem. Aprenda a falar do que você quer ter. Fale onde você quer ir. Fale onde você quer chegar. E quando você estiver a falar, você vai começar a se ver. Vê como é que o milagre se produz. É assim, você começa a falar de onde você quer ir. Quando você está a declarar, o teu espírito, o teu corpo, ele já começa a chegar lá onde você falou. Então, mais tarde, mais cedo, o corpo inteiro vai se ver já lá. Diga o fraco que eu sou forte. Então, diga ao pequeno que eu sou grande. O pequeno não pode dizer, mas eu sou pequeno. Diga que eu sou grande. O cansado deve dizer que eu tenho forças. O pobre vem a dizer, eu sou rico. O necessitado vem a dizer, eu tenho tudo. O preso tem que aprender a dizer, eu sou livre. O solteiro que diga, sou casado. Mas não é quando estão a te conquistar. Isso nas tuas declarações. Eu sou, eu tenho, eu posso tudo naquele que me fortalece. O caído que diz que estou em pé. Estamos em sintonia. O aflito é que vai dizer, eu tenho a paz. Estas são a linguagem de Deus. Sabe, quando você lê primeiro Gênesis, sobretudo na criação, você vai encontrar em Gênesis, que foi no capítulo 2, foi o único momento que Deus disse não é bom. Tudo Deus estava a dizer é bom e muito bom. Só tinha um momento que Deus disse não é bom. Sabe qual é o momento? Quando ele olhou para Adão e disse, não é bom que o homem esteja... Só foi isso. Era para criar, disse, não é bom, esse ele deixar assim sozinho, não vai dar certo. Precisamos aprender a linguagem de Deus. Falar a palavra de Deus. Falar o que Deus fala. Falar conforme Deus fala. E quando não estamos a falar o que Deus fala, como Ele fala, não estaremos a colher os resultados. Fala isso na vida do teu filho. Você é um presidente, você é um rico, você é um grande, meu filho. Você vai longe. Isso é uma semente que você está a colocar nele. Diga ao teu marido, não, você é um bom homem. Está te dando mesmo dor de cabeça. Você olha para ele e diz, não, você é um bom homem. Até você a falar isso, ele próprio está a se olhar, está a dizer, se eu estou a lhe maltratar assim, está a me dizer, sou bom. Mas estou a te dar a dica. Mesmo com as tuas dores, não lhe vê como o diabo encarnado. Você diz, não, Joaquim, você é um bom marido. Aí já que você pode dizer, sem você eu não me vejo, Joaquim. Nesse caso. Aleluia.
Diz para ele, você diz para a tua mulher mesmo que está da cabeça, você é uma boa mulher, porque você está a querer mudá-la ou mudá-lo, colocar boa semente na vida desse indivíduo que está te dando dor. E aí depois você vai ver mudança. Se coloque em pé. Essas são palavras de Deus, palavras divinas, são declarações proféticas que nós devemos aprender a usar todos os dias. Você está se colocando em pé, eu estou a continuar a falar. Você tem que aprender a usar isso todos os dias da tua vida. Use-a de manhã, de tarde, de noite. Irmão Nelo, chega na tua empresa, diz, essa empresa vai dar certo, essa empresa vai se tornar grande. Não espere eu ir lá orar, quando eu vou ir só para confirmar o que você já está a declarar. Está na diaconisa Candeia? Saiu, pronto. Irmã Marlene, use isso. Qual é o nome até? Nome extraordinário. Você até tem essa graça extraordinária, que é extraordinário. Então, na tua empresa extraordinária, você diz, minha empresa, você mesmo é extraordinário. Por isso é que vai ser... Declare isso dia e noite. Quer dizer, mesmo em meio à luta, aos ataques, a tua declaração está a anular, invalidar as obras das trevas e a semente vai brotar. Em vez de ficar ali a chorar, meu pai, as coisas não estão andando, tá bem, eu vou ir lá orar. Mas começa primeiro você a declarar e muda de mentalidade. Começa a olhar aquilo grande. À medida que você está a declarar, começa a ver aquilo grande. À medida que você está a declarar, começa a ver aquilo a caminhar. Está entendendo, irmão Antônio? Começa a se ver grande. E começa a declarar, eu sou rico, eu tenho dinheiro. Não vê que o bolso não tem nada. Declare isso, eu tenho. Você vai assustar, saiu na rua, tá voltando em casa 1 milhão. A tua mulher vai pensar que você roubou. Enquanto a tua declaração é que começou. Sabe de uma coisa? O profeta Eliseu, já estudamos isso quando falamos do profético e a fé. O que ele disse? Amanhã, a essas horas, haverá comida em fartura onde? Samaria. A declaração que ele fez, estando eles em Samaria fechado, começou a movimentar os leprosos que estavam fora. Os leprosos estão a se mover, não sabiam, estão a dizer, se ficarmos aqui, vamos morrer. Se entrarmos ali, vão nos matar, vamos morrer com a doença. Se irmos no arraial onde estão os inimigos, também vão nos matar. Agora aqui é uma questão. Morrermos à fome ou irmos ali, podemos comer e nos matar. Então vamos. Estava a mover esses leprosos. Foi a declaração do profeta. A tua declaração positiva pode começar a mover pessoas que se conheceram há 20, 15 anos. De repente ele está a dormir, está a sonhar com o Antônio, está a dizer, não, eu estou a sonhar que eu tenho que lhe dar dinheiro. Na verdade ele não está a sonhar, mas é a palavra que Antônio liberou. Essa palavra começou, escuta isso, essa palavra começou a mover estruturas, abrir portas. Aí de repente vai assustar, alguém está ligado, epa, eu pensei em ti, dá ainda aí coisa, o IBAN. Você também, na maior naturalidade, está a pensar em IBAN para cair lá 5 mil, talvez 5 milhões. Ei, deixa eu ver, você não se enganou? Não, eu estou no outro nível. Esse dinheiro que eu te dei é dinheiro para comer no restaurante. 5 milhões para comer no restaurante. A tua e a minha palavra, ela movimenta o céu. Dá-nos aí com conclusão, Isaías 50, versículo 4. Nós precisamos dessa língua, a língua de erudito. Isaías 54, 4, versículo 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer ao seu tempo que boa palavra alcançada. Abaixo vamos lá esquecer. Sabe de uma coisa que aconteceu em Isaías capítulo 6, no ano que o rei Uzias morreu? Quando Isaías teve a visão, céus abertos, viu Deus sentado no seu sublime trono,
E os serafins que batiam com as asas, 2 delas cobriam o rosto, 2 cobriam o corpo, outras 2 voavam. Sabe qual foi o primeiro tratamento que Deus deu a Isaías? O primeiro tratamento que Deus deu a Isaías, ele resolveu a boca dele. E sabe por que Deus tratou a boca de Isaías? Por causa da sinceridade do Isaías. Isaías reconheceu, por isso é que ele disse: ai de mim, sou homem de lábios impuro e habito no meio do povo de lábio impuro, e os meus olhos viram o rei. Houve nele um lamento, uma confissão. Ele está a reconhecer que os lábios dele são lábios impuros, cheios de iniquidade. Por isso é que o anjo trouxe uma brasa tirada no altar e tocou na sua boca. Ele diz que eis que são tirado as tuas iniquidades. Texto, mídia no Meteu 6, a partir do versículo 4, Isaías 6. Tocou com uma brasa nos seus lábios e removeu a iniquidade. Sabe qual é o passo a seguir? O Senhor pergunta: quem há de ir por nós? Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. O objetivo era enviar Isaías. Mas como vamos enviar alguém que não sabe usar a boca, quando a boca é o instrumento, a ferramenta do trabalho que ele vai usar como profeta? Então temos que começar a tratar a boca, mas para tratar, ele tem que reconhecer que a boca dele está doente. A boca dele está cheia de iniquidade. Quando ele reconhece, lhe é perdoado, lhe é santificado, aí então agora o Senhor diz: vai. Quero falar com isso. Você precisa se arrepender esta noite. Temos mais 5 minutos de oração. Temos mais 5 minutos de oração. Você vai orar por todos e qualquer pecado que tenha a ver com a tua boca, com a tua língua. As palavras que você disse contra si mesmo, contra o próximo. Se arrependa diante de Deus. Peça a Ele que venha perdoar as tuas transgressões, as tuas iniquidades. Diga como Isaías: Senhor, eu sou. Se quiser ajoelhar, fique à vontade, em qualquer posição que te convém. Vamos orar. Diga assim: eu sou uma pessoa de lábios impuros. Quantas palavras ruins eu disse contra mim, contra meu filho, contra meu marido, contra minha mulher, contra mim mesmo, contra minhas finanças. Senhor, de forma inconsciente eu me aprisionei, de forma voluntária ou involuntária eu acabei de me colocar na prisão. Tenha misericórdia de mim, meu Deus e meu Pai. Perdoa-me, 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 perdoa. Alguém está a orar? Ore, ore, ore ao Senhor. Vai orando. Eu sou homem de lábios impuros. Meu Deus e meu Pai, quantas palavras ruins, quantas declarações negativas têm saído da minha boca contra mim, contra minha família, contra o meu próximo. Palavras negativas de que eu não tenho dinheiro, não posso, não vou conseguir, não vai dar certo, está difícil, está duro. Teu Deus, tenha misericórdia. Eu me auto-aprisionei, eu me condenei por intermédio das palavras que foram saídas da minha boca. Eu me aprisionei, eu fui me aprisionando. Tenha misericórdia de mim. Quantas vezes eu disse comigo mesmo: eu sou incapaz. Quantas vezes eu disse comigo mesmo: não vou conseguir. Quantas vezes eu disse comigo mesmo: não vai dar certo. Quando disseste: diga o fraco que eu sou forte. Quando eu deveria dizer que eu sou forte, eu disse que eu sou fraco. Quando eu deveria dizer eu tenho, eu disse eu não tenho. Quando eu deveria dizer estou saudável, eu disse estou doente. Quando eu deveria dizer eu sou abençoado, eu disse eu sou amaldiçoado. Meu Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim. Perdoe as minhas transgressões, perdoe as minhas iniquidades. Disseste que a vida e a morte estão no poder da língua. A língua, a boca tem poder criativo, tem poder destrutivo, tem poder construtivo. Senhor, mas quantas vezes eu me auto-aprisionei por ter usado mal a minha língua, por ter usado mal o meu lábio, por ter usado mal a minha boca. Nesta noite eu me arrependo
de todas as palavras ruins que eu terei declarado contra os meus filhos, de todas as palavras ruins que eu terei declarado contra o país, de que esse país está mal. Mesmo estando mal, como crente, eu devo dizer que esse país está bom, que esse país vai mudar. Pai, não estou a ser fanático, mas é apenas uma declaração profética. Pois eu preciso de falar como o Senhor fala. Tenha misericórdia de mim. Senhor, assim como tocaste nos lábios de Isaías, removeste a iniquidade, toca nos meus lábios. Toque na minha boca, toque na minha língua, remova as iniquidades que estão na minha boca. Oh, remova, 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 remova todas as palavras ruins, negativas que eu semeei. Remova, 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 remova. Aleluia. Agora você vai orar. O Senhor já removeu a tua iniquidade. Você vai orar. Você vai arrancar todas as palavras negativas que você declarou contra si ou contra alguém. Aquelas sementes negativas, sementes malignas que já foram brotando, foram frutificando, você vai começar a arrancar. Dizer: Pai, como eu já me arrependi, estou a anular aquelas declarações que eu falei, no que tem a ver com as finanças, com a economia, com o casamento, enfim, você vai declarar isso, vai começar a anular, porque aquelas palavras ainda estão ali, é que você vai cancelar, que aquilo não tenha mais efeito sobre a tua vida. Estamos em oração. Meu Deus e meu Pai, agora mesmo eu começo a arrancar as árvores que foram produzidas fruto das minhas declarações negativas nas finanças, no lar, economicamente, na saúde. Todas essas árvores, todas aquelas sementes que brotaram, onde eu tenho ressentido os efeitos, hoje com conhecimento, Pai, eu estou a remover, estou a arrancar, em nome de Jesus, essas plantas, essas árvores, onde produziu erva daninha, tem me picado, tem me afetado, tem afetado a minha família, tem afetado meus irmãos, tem afetado a mim mesmo, tem afetado a minha esposa, tem afetado os meus filhos. Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, eu estou a arrancar, eu começo a arrancar em nome de Jesus. Seja arrancado em nome de Jesus, seja arrancado em nome de Jesus. Seja arrancado em nome de Jesus, seja arrancado em nome de Jesus. Por conta disso, eu estou a sair do autoaprisionamento espiritual, estou a sair do autoaprisionamento espiritual que ocorreu através das palavras. Eu estou a sair do autoaprisionamento espiritual que se deu por intermédio das palavras. Eu arranco essas ervas daninhas, eu arranco as palavras da maldição que eu declarei, eu arranco as palavras negativas que eu havia declarado, palavras da miséria, palavras da pobreza, palavras baixas, palavra do fracasso, palavra de doença, palavra de insucesso. Estou a arrancar. Estou a arrancar toda e qualquer palavra, de forma consciente ou inconsciente, de forma voluntária ou involuntária, que eu pronunciei contra minha família, contra minha casa, contra meus filhos, contra minha esposa, contra meus irmãos, contra os meus pais, contra mim mesmo, contra esta nação, contra esta igreja, contra o corpo de Cristo. Toda e qualquer semente maligna que eu plantei, fruto do que eu pronunciei, hoje eu arranco em nome de Jesus. Estou a arrancar, como era negativa, hoje eu estou a arrancar, hoje eu estou a derrubar, hoje eu estou a derrubar, hoje eu estou a derrubar, desde a sua raiz, seja arrancado. Aleluia. Vamos fazer a última oração. Diga ao fraco: eu sou forte. Agora você vai começar a declarar na tua vida, independentemente da área acadêmica, financeira, empresarial,
aquilo que você quer ver acontecer. E disse Deus: haja luz, houve luz. Aquilo que você quer ver acontecer no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos, no teu lar, em qualquer área da tua vida, incluindo este país, vocês têm autoridade de declarar isso. Comece já a declarar. Declare o que você quer ver. Declare o que você quer ver acontecer. Declare o progresso, o sucesso, a vitória. Vai declarando. É uma semente que você está plantando. A vida e a morte estão no poder da língua. Com a tua língua você edifica, com a tua língua você derruba. Edifica com a tua língua. Constrói com a tua língua. Prospere com a tua língua. Avance com a tua língua. Progrida com a tua língua. Receba saúde com a tua língua. Pai, eu oro e declaro em favor da minha casa saúde plena, saúde perfeita. Estou a declarar abundância das finanças. Estou a declarar riqueza, como aprendi em Joel 3:10. Diga ao fraco: eu sou forte. Pai, eu sou forte. A minha esposa é forte. Os meus filhos são fortes. Nós somos saudáveis. A minha esposa é saudável. Os meus irmãos são saudáveis. Os meus filhos são saudáveis. Nós não somos doentes. Nós não somos doentes. Nós estamos a avançar, nós estamos a progredir, nós estamos a evoluir, nós estamos a ir além, nós estamos a ir além. Há saúde em nós, há abundância em nós, há fartura em nós, há riqueza em nós, há prosperidade em nós, há união em nós. Eu estou a declarar isso na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha família, na vida da minha casa, na vida dos meus filhos, na vida da minha esposa. Eu estou a declarar: somos grandes, nós não somos pequenos. Somos grandes, nós não somos pequenos, estamos por cima, nós não estamos embaixo. Somos abençoados, não estamos amaldiçoados. Somos cabeça, nós não somos cauda. Somos prósperos, somos prósperos. Pai, ouro, o dinheiro começa a entrar no meu bolso, começa a entrar na minha conta bancária, começa a entrar nas minhas mãos. Eu tenho aliança com as finanças, eu tenho uma aliança, eu gosto delas e elas me gostam. Eu estou a atrair riqueza, estou a atrair recurso, estou a atrair prosperidade, estou a atrair saúde, saúde plena, saúde divina. Estou a atrair a tua presença nesta igreja, nesta igreja, nesta igreja. Estou a atrair o Senhor nesta nação, declarando: essa nação vai mudar, essa nação experimentará o avivamento, a verdadeira libertação. O povo viverá em paz, o povo se alegrará com as riquezas e recursos naturais que o Senhor colocou sobre esta nação, pois tu tens aliança com esta nação, apesar do que estamos a viver. Mas dias melhores vêm, dias melhores vêm. Vacas gordas e magras haviam cessado, tempo de faminto tinha cessado. Nós acreditamos, vai cessar esse tempo, tempos melhores, os bons momentos estão a vir. Declare, declare. Zabababacaianecataia. Zemenemenica totolebia barakate semaragabaga. Mande andenderia mandendaria bababaca para separa. Zakrante que te precata labraga bagadia taba. Zabadabataba. Yabadabataba taba taba yeke tepe. Pai, eu sou abençoado, eu não sou amaldiçoado. Eu sou abençoado, eu não sou amaldiçoado. Eu sou um homem grande. Eu sou grande espiritualmente. Eu sou grande economicamente. Eu sou grande financeiramente. Eu sou grande espiritualmente. Eu sou grande socialmente. Eu sou grande materialmente. Tudo isso a minha família é, a minha casa é, os meus filhos são, os meus irmãos são. Eu oro e declaro. Estou a falar a tua linguagem. Estou a falar a tua língua. Estou a falar a tua fala. Eu estou a ligar aqui na terra. Eu estou a ligar aqui na terra. Estou a me posicionar para nova dimensão, para uma nova etapa, para um novo recomeço. Hoje, dia 22 para frente, a minha vida mudou, da minha família mudou, da minha casa mudou,
nós somos, nós somos, nós somos, nós estamos, nós temos, nós somos, nós estamos e nós temos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado por cada declaração que o Senhor, teus filhos foram liberando. Pai, por cada semente liberada aqui pelas palavras. Como Mateus 4,14, o que semeia, semeia a palavra. Como teu servo e sacerdote declaro, as palavras liberadas neste lugar começam a produzir frutos, começam a trazer efeitos, começam a surtir efeito na vida de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada adolescente e de cada família, incluindo aqueles que nos estão acompanhando na live e até aqueles que vão de acompanhar posterior. No nome poderoso do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Podemos aplaudir glorificando ao Senhor.